Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, esse Super Mundial tá uma loucura. Acabou de acabar o jogo entre Fluminense e Borussia Dortmund, 0-0 entre as duas equipes, um resultado muito bom pro Fluminense, tá? Um jogo que dá recados, é mais um jogo, é o terceiro confronto entre sul-americanos e europeus e 3 empates, né? Basicamente 3 empates. E esses confrontos, eles já mandaram a letra. Eles mandam um recado claro, que é: esse Mundial, ele vai ser bem mais difícil do que a gente tá pensando, tá? E ele tá entregando um entretenimento muito mais legal do que simplesmente a Champions League para os europeus. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar também de vários outros jogos que eu não comentei nos outros dias. Provavelmente vai ser o último, não vai ser o último vídeo, porque eu acho que eu vou seguir nesse formato de falando vários jogos em um só, ao invés de fazer vários e vários vídeos, porque realmente na minha rotina vai ser meio complicado. Mas enfim, como o jogo que mais tá no hype no momento é o Fluminense e Borussia Dortmund, vamos começar falando sobre esse confronto. Mas eu vou falar aqui também dos outros, eu vou falar lá do Botafogo e com o Sundowns que eu não comentei ainda, né? Vou falar também um pouco do Chelsea contra o La FC, do Boca com o Benfica, que foi um confronto muito interessante, e também do Flamengo contra o Esperance, né? Que foi um confronto também bem interessante. Vamos lá. Fluminense e Borussia Dortmund. Cara, o Borussia Dortmund vinha de uma ótima sequência. A última vez que o Borussia tinha perdido foi para o Barcelona, lá na Champions League. Depois só emendou vitórias, inclusive contra o próprio Barcelona. E os caras hoje perderam futebolisticamente para o Fluminense. Cara, é até loucura. Eu posso até dar uma olhada aqui nas estatísticas. O Borussia teve um pouco mais de posse de bola, 10% a mais, com 55-45 contra o Fluminense. Um pouco mais de passes trocados, mas, cara, foram 14 chutes do Fluminense contra 7 do Borussia. 5 no gols do Fluminense e 3 do Borussia. Os atacantes do Borussia não ganharam da defesa do Flu. Cara, o Thiago Silva venceu todos os duelos contra o Guirassy. O Brandt, coitado, tava tentando circular, não conseguia, porque a marcação ali bem estruturada do Hércules, do Martinelli, ali do Gustavo, também tava muito bem encaixadinha, juntamente com o Freitas, né? E, enfim, os laterais também, o Xavier e o René, foram cara, a linha defensiva do Fluminense como um todo, o compacto, foi muito bem hoje pra anular Guirassy, Brandt, o ADM nem pegou na bola, tava puto o ADM nesse jogo, porque não pegava na bola, tá ligado? Enfim, foi um duelo que, mais assim parecido como Palmeiras e Porto, o Fluminense poderia ter saído com gols, né? O Kobel fez umas defesas milagrosas, em especial a do segundo tempo ali, né? Que ele cata o chute, depois cata no rebote, mas estava impedido ali. Acho que era o Martinelli que chuta no gol, né? Que ele perde o gol, tava impedido. Cara, eu me surpreendi, tá? Eu me surpreendi muito positivamente com a partida do Fluminense. Foi a melhor equipe hoje em campo, tá? Foi a melhor equipe, jogou mais futebol do que um ótimo time do Borussia Dortmund. E isso é o que mais me impressiona, porque o Borussia Dortmund é bem mais time do que o Porto, tá? Do que o Palmeiras enfrentou, que o Palmeiras não conseguiu vencer. E na minha concepção de futebol brasileiro, o Palmeiras é um time um pouco melhor do que o Fluminense. Mas o que a gente viu foi um Fluminense jogando melhor do que um time melhor do que o Palmeiras enfrentou. Então o futebol, ele é muito maluco nesse quesito, né, cara? Muito maluco. A partida do cidadão John Arias, cara, foi fenomenal. Fenomenal. Ele dominou meio campo. Ele provou que esse jogador, ele é sim do nível do futebol europeu. Tá ligado? Ele tá aqui no Brasil, por quê? Porque eu não sei. Porque ele saindo da marcação, pressão do Borussia com uma facilidade tremenda. Tá ligado? Jogador de seleção colombiana, muito bom o tal do John Arias, viu? Muito bom jogador mesmo, poderia estar em grandes times da Europa mesmo, tá ligado? Enfim, no final das contas a partida acabou 0-0. É um ótimo resultado pro Fluminense, que tira a pressão, deixa ambientalizado nesse time que, pô, os europeus não estão assustando tanto. É final de temporada pros europeus, eles estão com a perna um pouco mais pesada, mas eu não senti isso tanto hoje, né? Porque o time do Borussia tem bastante peças, né? E tudo mais, ali com o Job Bellingham e tudo mais, né? O irmão do Jude Bellingham, Bale Gittens e várias galera, mas, enfim, talvez o Niko Kovac, né, que eu acho que é o técnico do Borussia, poderia ter mexido um pouco mais para deixar esse time um pouco mais móvel. Mas é isso, foi um baita jogo, o Fluminense jogou mais bola do que o Borussia e sai com um pontinho neste grupo. Qual que é o grupo, meu Deus?
Acho que é o grupo H, né? H não, a grupo... Eu não lembro qual que é o grupo do Fluminense aqui. Deixa eu ver rapidão. É o grupo F, né? O grupo F do Fluminense sai com um pontinho. Com o Borussia e Fluminense claramente vão acabar se classificando contra o Sundowns e o Wilson Hyundai que jogam hoje, inclusive. Mas enfim, já falei muito desse jogo. Bora pros próximos, tá? Galera, sobre Botafogo e em Seattle Sounders. Sundowns não, contra Seattle Sounders. Eu sempre confundo os dois times. Vamos falar rapidinho. Vitória por 2-1 do Botafogo, tá? Foi um jogo que o Botafogo foi o melhor time. O Igor Jesus ali, muito, muito perigoso, um atacante, né? Tudo mais. Conseguindo explorar a defesa frágil do Seattle Sounders. Em alguns momentos do jogo, o Seattle começou a jogar bola contra o Botafogo. Eu acho que dos times brasileiros até agora, o Botafogo, apesar de ser um dos poucos que venceu junto com o Flamengo, foi o que mais eu vi uma fragilidade contra um time mais fraco. Tudo bem que o Fluminense pegou esperança que desses todos é o pior time, na meu ver, do que eu vi, né? Do que os brasileiros enfrentaram até agora. Mas o Flamengo sofreu algumas questões, ele tava um pouco mais nervoso que os outros, pra abrir o olho porque vai enfrentar o PSG, e assim, o Botafogo dos brasileiros vai enfrentar o time mais difícil no momento, que é o Paris Saint-Germain, né? O Paris deve fazer rotações e tudo mais, e isso pode ser interessante pra gente ver como é que o Botafogo pode reagir, né? Contra talvez reservas do PSG. Mas veio a vitória, veio 3 pontos. Ainda vai enfrentar o Atlético de Madrid, que também acho difícil que consiga pontuar. Mas, por que não? É futebol. Futebol tem dessas loucuras. Perdendo de pouco pro PSG e conseguindo uma loucura contra o Atlético, eles podem sonhar na classificação. Gols do Igor Jesus e do Jair Cunha foram dois ótimos gols, beleza? Cara, falando também rapidinho agora de Chelsea e lá FC, foi um jogo meio com cara de amistoso, né? O Chelsea, eu acho que foi o primeiro europeu que eu senti que começou essa Copa do Mundo um pouco mais na marcha 1, tá ligado? Não acelerando tanto ali e tudo mais, né? Do time do Chelsea ali, do Palmer, Madueke, Nicolas Jackson, que a gente sabe que tem suas limitações, né? Não o Palmer, mas obviamente o Jackson e o Madueke. O cara que mais tava querendo o jogo toda hora no Chelsea era o Pedro Neto. Absurdo que joga esse português canhoto satânico, tá ligado? Fez um baita golaço no primeiro tempo ali, mandando beijinho ainda lá pra galera pro time dos Estados Unidos, né, mano, da UFC. Foi muito engraçado essa treta que teve entre eles ali, tá ligado? O Palmer... Estranho o Palmer, né, galera? Faz um bom tempo que o Palmer parece que deu uma desaparecida no futebol dele. O Caicedo, esse mata todo mundo, né? Um baita jogador o Caicedo e tudo mais. Cucurella, que vocês sabem que eu não curto. Foi mais um que fez aquela partida mais romana e tudo mais. Enfim, o LAFC teve a pouca chance, até algumas de suas chances de fazer o gol. Depois o Enzo Maresca foi colocando o Enzo Fernandes, né? A tropa ali do Chelsea, e o próprio Enzo fez o segundo gol, ganhou de 2-0 lá FC. Vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada, né? O Chelsea vai ser um jogo pra gente ficar de olho. Boca Juniors e Benfica, rapaziada, esse jogo aqui ele foi legal. Porque o Boca Juniors, a sua torcida, a sua ambientalização trouxe a Libertadores pro Super Mundial, tá ligado? Teve expulsão pra lá, expulsão pra cá. O engraçado é que o time do Benfica foi na pilha, tá ligado? Chegaram forte, reclamando. Cara, que loucura. E não é que eu falo que foi um jogo estilo Libertadores, daquele jogo catimbado pra caramba, por mais que teve algumas catimbações por parte do Boca Juniors quando o jogo tava 2-0 pra eles. Mas eu falo no estilo Libertadores, mais nessa força, né? Nessa liberação de energia que tem aqui. O estádio pulsando, os times aumentando o sentimento, a emoção, porque o europeu ele tem muito disso, né, ele ser totalmente frio e tudo mais, calculista, mas quando eles vão enfrentar os times, quando eles estão enfrentando os times sul-americanos, o sentimento e a tensão vai subindo. Aconteceu isso em todos os jogos, tá? No Palmeiras e Porto foi assim. A tensão da torcida do Palmeiras impulsionou o próprio Porto e tudo mais, que sentiu essa emoção mais à flor da pele, né? Esse sentimentalismo do que o sul-americano tem com o futebol. Aqui hoje mesmo com o Fluminense e Borussia foi isso. O estádio pulsando contra o Borussia Dortmund, mas com certeza sentiram esse sentimento também. E com o Boca Juniors e Benfica foi onde mais aconteceu isso, né? O Boca abriu 2-0 com o Merentiel e com o Bataglia, né? 2 gols ali. Um gol ali bem trabalhado, né? Que o Bataglia chutou aparecendo como um elemento surpresa dentro da área ali. E o outro gol de cabeça, né? Aí no segundo tempo,
Na verdade, no final do primeiro tempo, o Di Maria diminui de pênalti, né? Olha só, um argentino marcando contra o Boca e o outro argentino também marcando contra o Boca lá no final do jogo, o Nicolas Otamendi de cabeça pra empatar o jogo. Um jogo muito legal. O Boca Juniors começou muito melhor do que o Benfica tava meio perdido no jogo, jogando mais bola. O Boca Juniors, cara, que nem tá numa das suas melhores temporadas, conseguiu superar o Benfica, que é um dos melhores times de Portugal. É um time que tá melhor que o Porto, por exemplo. Só não tá melhor que o Sporting, na minha opinião, porque o Sporting é o atual melhor português, né? Não sei se vai ser quando o Gyökeres sair de lá. Acontece que o Benfica no segundo tempo, depois de um momento, foi equilibrando o jogo. E depois que vai dois expulsos... ainda tava com um a mais, né? O Boca Juniors... Porra, uma falha de marcação terrível no gol do Otamendi. Depois vai expulso o Figal, né? No final do jogo, que fez uma baita partida, o zagueiro Figal. Foi um jogo muito legal, né? Foi um jogo muito legal por parte do Boca Juniors e Benfica. Um empate 2-2 que, cara, o Boca tem total condição de se classificar em primeiro. Ele tem que fazer mais gols do que o Benfica contra os outros oponentes. Quer dizer, em primeiro não, em segundo, porque nesse grupo tá o Bayern, né? Vamos ver quem perde de menos pro Bayern, porque pelo que eu vi desses dois times, o Bayern tá um nível bem acima. Mas quem perder de menos pro Bayern e golear mais o Auckland vai se classificar. O Benfica aí tem grandes chances de ficar fora da Copa do Mundo de Clubes. Bom, antes de falar de Flamengo e Esperança, que é o último jogo aqui, cara, vamos falar agora um pouquinho dessa questão do sul-americano contra o europeu. Foram 3 jogos até aqui. O sul-americano ainda não conseguiu quebrar esse tabu de vários anos de não vencerem os europeus, mas também não perderam. 0-0 Porto Palmeiras, 2-2 Boca e Benfica, 0-0 Fluminense e Borussia. Detalhe, nos 3 jogos, os sul-americanos jogaram melhor do que os europeus. Sim, o Palmeiras jogou melhor do que o Porto, o Boca jogou melhor do que o Benfica na maior parte do tempo e o Fluminense jogou melhor do que o Borussia Dortmund. Impressionante, cara. Pode ter a questão física pesando a mais para os europeus, porque dessa vez essa questão física vai mais para eles, porque geralmente no Mundial tradicional, quem chegava no final de temporada era o sul-americano, né? Porque era lá no final do ano e tudo mais, o europeu tava no meio da temporada voando. Agora é o contrário. E agora a gente tá vendo que esse peso físico tá fazendo alguma diferença, mas eu não acho que é só isso não. Eu acho que tecnicamente, motivacionalmente, os sul-americanos estão muito bem contra os europeus, tá? Estão muito bem, eu estou me surpreendendo demais, tá? Hoje o Fluminense foi o do time que mais me surpreendeu de todos, porque pegou um ótimo Borussia Dortmund, em ótimo momento, e conseguiu jogar melhor, tá? Então assim, por mais que a vitória não tenha vindo por parte de nenhum deles, é de se elogiar sim, e é de se ficar impressionado sim, tá? Porque não perderam, então os 3 aqui que eu citei, sul-americano, tem totais condições de se classificar. O Boca eu acho que só em segundo mesmo, porque o Bayern de fato é o melhor time desses todos que eu citei, né? Mas o Fluminense pode ficar em primeiro, cara. O Palmeiras também. E ficando em primeiro pode evitar um tubarão pior em outros grupos, tá ligado? Enfim. Agora pra fechar aqui o vídeo, galera, vamos falar um pouco de Flamengo e Esperança. Quase derrubei a água, caralho. Flamengo e Esperança. Cara, o Flamengo foi assim. O Fluminense foi o time que mais surpreendeu. O Palmeiras foi o time, assim, que perdeu mais chances de ganhar do europeu. E o Boca foi o time que mais trouxe o seu aspecto do jogo pra inibir um europeu. Mas o Fluminense é o melhor deles, né? O Flamengo é o melhor deles, né? Cara, quanta qualidade tem o Flamengo, cara. Tranquilidade, habilidade. Arrascaeta é um monstro do meio campo. Luiz Araújo jogou muita bola. O Pedro, assim, não conseguiu jogar tão bem, né? Não recebeu tantas bolas contra o Esperança e tudo mais. Mas, enfim, deu o seu talento ali. Léo Ortiz e Léo Pereira é uma dupla de zaga fortíssima, junto com os laterais. Cara, o Flamengo, ele joga um futebol impressionante. O Esperança se chutou no gol, foi muito, cara, deixa eu ver. Foram 2 chutes a gol do Esperança, mas lá pro final do jogo já, tá? Lá pros 85, 90 no final, quando o Flamengo já tava só trocando a bola. Amassou o time do Flamengo. Amassou completamente o time do Esperança. Não teve condição de disputa aqui, tá ligado? E isso me surpreendeu bastante. E até um certo grau também, tá ligado? Baita jogo do Flamengo. Tem condições totais de vencer o Chelsea, tá?
tem condições totais de vencer o Chelsea, que é um time que tá em evolução e tudo mais, tá melhor, tem mais peças individuais, apesar do Flamengo ter vários jogadores, Gerson também, que jogou muita bola, enfim, Bruno Henrique no banco, ainda tinha Everton Cebolinha no banco, que é um baita elenco do Flamengo, mas o Chelsea tem mais peças, né? Tem mais peças, mas se o Chelsea jogar mais ou menos o que jogou contra o AFC, o Flamengo tem com totais condições de vencer o Chelsea, que foi um jogo muito levando a meio amistoso, acelerando um pouco o jogo, pouca bola, enfim. Esse jogo do Flamengo e Chelsea é um dos jogos que eu mais estou curioso pra ver, porque é um jogo que de fato eu sinto que o Flamengo pode sim vencer um europeu forte, tá ligado? Que é o Chelsea. Baseado no que eu vi, obviamente. Tô muito curioso. Então é isso, rapaziada. De todos os jogos que eu vi, foi isso. Dei o meu resumo aqui. Ainda hoje vai jogar o River com o time japonês lá do Otaya Reds, né? Alguma coisa assim. Vai jogar também, lá pra mais tarde, o Inter Miami contra o time do Sérgio Ramos, o Monterrey, e o jogo que com certeza ninguém vai assistir, que é o Ilsan Hyundai contra o Sundowns. Esse jogo aqui, convenhamos, não há necessidade de eu acompanhar e tudo mais, eu tenho que agilizar outras coisas. Mas sobre todos esses jogos foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.